A gente já começa com novos desdobramentos do caso do Banco Master. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e o presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Vital do Rego, se reuniram nesta segunda-feira para acertar e definir o papel dos órgãos no processo de liquidação do Banco Master. Nós vamos a Brasília falar com José Matheus Santos, que vai nos trazer todas as informações sobre o que ficou definido nessa reunião. José Matheus, boa noite para você. Vai haver inspeção no Banco Master para analisar os documentos? Boa noite para você, Marina, e a todos que nos acompanham no Jornal do SBT News nessa noite de segunda-feira. Isso, Marina, vai haver a inspeção nos documentos e, segundo o presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Vital do Rego, que concedeu entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira aqui em Brasília, isso acontecerá com o aval, com a concordância do Banco Central. À tarde, houve uma reunião entre Vital do Rego e diretores do Banco Central, inclusive o presidente do BC, Gabriel Galípolo. Segundo Vital do Rego, a reunião aconteceu em clima harmonioso e o BC enalteceu, segundo o ministro do TCU, a atuação do Tribunal de Contas da União e a competência, ou seja, a pertinência da atuação do TCU no caso, segundo o presidente do TCU. Vital do Rego também informou que essa inspeção acontecerá com o aval do Banco Central. Lembrando que a inspeção foi determinada inicialmente pelo ministro Jonathan de Jesus, do Tribunal de Contas da União, ele que é o relator do caso no TCU. Essa inspeção, depois o ministro Jonathan de Jesus, na sexta-feira, determinou que fosse suspensa e avaliada pelo plenário na volta do recesso do TCU em 21 de janeiro. E agora, segundo o ministro Vital do Rego, haverá a realização dessa inspeção desde já, porque o Banco Central concordou com essa atuação, com essa inspeção a ser realizada pelo Tribunal de Contas da União, pela área técnica do TCU. O ministro Vital do Rego também disse que há uma possibilidade, mas ele não entrou em detalhes, de que o próprio relator do caso, o ministro Jonathan de Jesus, possa, até o dia 21, tomar uma outra decisão sobre esse caso, o que nos bastidores foi entendido como eventualmente até retirar esse caso de uma avaliação do plenário, colocar para depois. A expectativa, segundo o ministro Vital do Rego, ele não quis cravar um prazo, um tempo específico para a realização dessa inspeção, mas disse que em cerca de um mês, ser finalizada essa inspeção nos documentos do banco, da tentativa, na verdade, da liquidação do Banco Master, esses documentos sobre a liquidação do Banco Master. Vital do Rego também designou a Secretaria-Geral do TCU, Secretaria-Geral de Controle Externo e a Auditoria de Bancos para atuar como interlocutores do tribunal nessa inspeção e disse que durante o encontro de hoje todos os diretores do BC valorizaram o trabalho. Ele disse também que pode até não precisar desse caso ser apreciado na próxima semana, no dia 21, pelo plenário do TCU. E também falando aqui o seguinte, que o ministro entendeu que essa reunião de hoje afasta a chance de uma medida cautelar do TCU em relação ao Banco Central. Lembrando que Vital do Rego, em outras ocasiões, e hoje ele reafirmou que o TCU tem competência para avaliar sobre a atuação do Banco Central nesse processo de liquidação do Master. Em outras ocasiões, o presidente do TCU já refutou a avaliação sobre o mérito, se deveria haver a liquidação ou não. O TCU pretende, segundo as informações do próprio presidente, avaliar se o Banco Central atuou de uma forma correta. Hoje, uma apuração do analista de política Yander Porcela, no site do SBT News, trouxe a informação de que o Fundo Garantidor de Crédito só vai iniciar os pagamentos de indenizações a investidores que compraram certificados de depósito bancário do Banco Master quando receber a lista dos credores do banco que era comandado por Daniel Vorcaro, que ainda não aconteceu. A licitação do Banco Master estará a cargo da EFB Regimes Especiais de Empresas. E segundo o Yander Porcela apurou, o FGC calcula que terá de indenizar cerca de 1,6 milhão de investidores e que os pagamentos devem somar 41 bilhões de reais. Então vamos ouvir agora
agora trechos da entrevista coletiva que foi dada na tarde de hoje pelo presidente do TCU, ministro Vital do Rego, e nessas falas ele disse que o Banco Central concordou com a forma de atuação do Tribunal de Contas da União e também deu o aval para que haja a realização dessa inspeção nos documentos sobre a liquidação do Master. Vamos conferir o que falou o ministro Vital do Rego, presidente do Tribunal de Contas da União, hoje em entrevista coletiva aqui em Brasília. O presidente Galípolo nos recebeu muito bem, assim como acontece com todos os seus diretores, quando o TCU está com eles, presente ao Banco Central. Nós fizemos uma reunião com objetivos claros de dizimar qualquer tipo de dúvida a respeito da nossa competência. E o Banco Central, assim como na nota técnica e nos embargos, o Banco Central disse que era muito importante que o TCU fizesse a inspeção, fizesse a fiscalização, porque gostaria, assim como é histórica a relação nossa com o Banco Central, não vem de anos, não vem de meses, vem de décadas, né? Eu estou levantando, inclusive, processos que são muito comuns e parecidos com este. Então, nós tivemos do Banco Central as portas inteiramente abertas e necessárias para o poder fiscalizatório de segunda ordem do TCU. Eu agradeço muito a forma como o Banco Central se portou, porque o Banco Central quer o selo de qualidade do TCU. O Banco Central quer a segurança jurídica que o TCU pode dar, porque esse processo não é um processo meramente administrativo, ele é um processo administrativo e criminal. Por isso que nós vamos agora, no momento aprazado pelas nossas unidades técnicas, eu levei lá a minha secretária-geral de controle externo, a minha auditora-chefe da Audibancos, o meu secretário-geral da presidência e o meu chefe da SECOM. Então, foi assim, do outro lado, estavam todos os diretores do Banco Central que, unanimemente, valorizaram o trabalho do TCU e disseram, seja muito bem-vindo, assim como você, TCU, foi bem-vindo em todas as auditorias que realizou no Banco Central. Na reunião que fizemos hoje, nós definimos que o TCU vai ter acesso aos documentos do Banco Central que foram base para o processo liquidatório, que só quem podia liquidar era o Banco Central, nós nunca discutimos isso, né? E cabe ao TCU fazer análise dos documentos que estão à disposição do TCU já a partir de hoje. O TCU e o Banco Central hoje decidiram pela inspeção. Saímos de lá agradecendo um ao outro pela colaboração, o Banco Central precisando do TCU para que possa o TCU analisar os documentos que fizeram com que a liquidação acontecesse. Bom, temos já os nossos analistas de política posicionados, Ranier Bragon e César Feitosa, para nos ajudar a entender os desdobramentos políticos que essa reunião trouxe para o caso Banco Master. Boa noite, Ranier, César. Começo com você, Ranier, porque foi uma crise instalada pelo TCU na semana passada, a partir do momento em que o ministro Jonatas de Jesus pediu pela inspeção, depois houve um recuo e agora a gente vê o presidente do TCU dizendo que o Banco Central quer o selo de qualidade do Tribunal de Contas. Uma crise que o TCU está contando com a ajuda do Banco Central para sair. Como é que isso está sendo visto aí em Brasília? Boa noite. Boa noite, exatamente isso, Marina. Boa noite a você, ao Celso e ao César. O TCU, como a gente já discutiu várias vezes, ele é um tribunal vinculado ao Congresso que tem como atribuição avaliar as contas do governo federal, da União, mas não tem o histórico e, segundo especialistas, não tem atribuição para avaliar uma situação como essa, que é a liquidação pelo Banco Central de um banco privado, no caso, o Banco Master. Então, o ministro Jonatas de Jesus vinha trabalhando nesse caso, vinha insinuando, inclusive, que poderia tomar uma medida liminar de suspensão da liquidação ou até de bloqueio da venda de ativos do Master, né, que o Banco Central necessariamente vai ter que fazer para ressarcir os investidores do banco.
E nessa reunião de hoje, que o presidente do TCU foi ao Banco Central, a gente registra que o Banco Central não se manifestou, o Gabriel Galípolo não se manifestou ainda. O presidente do TCU até saiu de lá demonstrando estar muito satisfeito com, segundo ele, a avaliação do próprio Banco Central, que eles, TCU, têm atribuição para fazer essa inspeção. O fato é que há uma reunião marcada para a semana que vem no tribunal do plenário do TCU para avaliar essa situação. E o presidente do Tribunal de Contas da União, ele indica que deve haver ali uma solução rápida para esse tema e nos bastidores a avaliação que a solução vai ser seguir a orientação ali da área técnica do próprio TCU, de que, nesse caso, o Banco Central agiu da forma que deveria ter agido, ou seja, o TCU entrou de uma forma estranha e está procurando, como você bem disse, aí, meios ali para sair dessa forma. O presidente Vital do Rego, que é o presidente do TCU, ele inclusive respondeu a uma pergunta do SBT News relativa a uma indicação do Jonathan de Jesus de que o TCU não iria suspender a liquidação, mas ele poderia bloquear a venda de ativos do Banco Master. O presidente do TCU respondeu hoje ao SBT News que não há essa possibilidade. Então, Marina e Celso, tudo caminha ali para o TCU sair de fininho ali, meio que nos bastidores dessa história. Boa noite, Ranier. Boa noite, César. César, é claro que o TCU não pode reverter as decisões do Banco Central, já está claro. Mas mesmo depois do encontro entre o presidente Vital do Rego e Gabriel Galípolo, o tribunal quer acompanhar os procedimentos adotados para chancelar a legade do processo que já está decidido. Pois é, Celso, Marina, boa noite para vocês, para o Ranier, para todos que nos acompanham. É uma situação que fica muito confusa realmente, Celso, porque se cabe ao TCU, como o próprio TCU está defendendo e dizendo que o Banco Central concorda, se cabe a ele analisar todo o processo, como foi a liquidação do Banco Master pelo Banco Central, ao fim e ao cabo, a decisão mais drástica que poderia ser tomada pelo TCU seria reverter uma decisão que fosse considerada ilegal ou até mesmo talvez imprudente, caso o Tribunal de Contas da União, depois de analisar todo esse material, enfim, a tendência natural é que ele pudesse analisar a situação de uma tomada de decisão de um servidor público e analisar a ilegalidade de uma ação. A tendência natural é que pudesse ser corrigida dentro do TCU essa ação, até mesmo criando multas e punições contra esse servidor público. Mas agora o presidente do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego Filho, disse que isso não pode acontecer, não pode haver a reversão da liquidação, não pode, como o Ranier disse, e esse ponto é muito importante, haver por medida cautelar, por exemplo, qualquer decisão do TCU que impeça a venda de ativos, que é o passo concreto da liquidação de um banco. Então, não está muito claro o que o TCU pode efetivamente fazer nesse caso, se há essa interpretação de que está dentro das competências do próprio tribunal analisar esses processos institucionais dentro do Banco Central. Isso tudo, o que me parece, depois dessas informações prestadas por Vital do Rego, considerando que até agora o Banco Central ainda não se posicionou oficialmente sobre esse caso, é que houve, dos dois lados, tanto do TCU como do Banco Central, uma tentativa de afrouxar um pouco a sua posição para tentar caminhar agora para uma pacificação sobre esse assunto. Porque do TCU, as informações que vinham de lá, num primeiro momento, é que sim, o TCU, por meio do ministro Jonathan de Jesus, poderia fazer a reversão dessa liquidação, o que causou um temor muito grande no mercado financeiro, mas também de integrantes do governo Lula, de integrantes do Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, como uma reação a esse movimento, o próprio Banco Central pediu para o TCU para que não houvesse aquela inspeção que foi determinada pelo ministro Jonathan de Jesus. O que aconteceu da semana passada para agora? Uma posição do TCU institucional por meio do presidente de que venda de ativos e reversão da liquidação não estão na pauta e não podem ser tomadas pelo TCU, e agora o Banco Central dizendo, não, tudo bem, venham, façam a inspeção para que o TCU possa atestar a legalidade e dar mais força, mais robustez
para esse movimento, nesse procedimento adotado pelo Banco Central. Parece um caminho, como o Ranier disse, um caminho para essa pacificação nesse assunto. A tendência é que, depois da inspeção, esse assunto vá ficando mais morno, vá esfriando no Tribunal de Contas da União. E o foco fique efetivamente em 2 passos. Primeiro, na investigação criminal sobre esse caso, que está com a Polícia Federal, num processo no Supremo Tribunal Federal. Essa investigação ela tem muitos indícios de que os crimes eles são muito maiores e envolvem muito mais pessoas do que o que nós sabemos até hoje. Envolve empresas ligadas ao Banco Master, envolve fundos, inclusive investigados por possível ligação com o PCC. É tudo muito estranho e as investigações estão avançando nesse sentido. Então, esse é um ponto, a questão criminal. E o outro ponto que quem colocou dinheiro do Banco Master espera é o retorno desse dinheiro por meio do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, e para quem investiu mais de R$250 mil por meio da liquidação, da venda de ativos. Eu acho que o foco, muito provavelmente nesses próximos meses, vai estar nessas 2 esferas e o Tribunal de Contas da União deve sair de fininho desse caso. César Feitosa, muito obrigado. Obrigada também, Ranier. Foi apenas o nosso primeiro contato nessa edição do Jornal do SBT News. A gente já volta a acioná-los.